É isso aí, pessoal. Tá começando mais um corte aqui no canal, aqui no Arquibancada Tricolor. Então já se inscreve, deixa o like e o conteúdo completo você confere no vídeo que tá no link na descrição. Passando de página, questão relacionada à base. Questão relacionada à base. Porque um torcedor resolveu fazer um levantamento com relação ao uso da base. O nome do torcedor está aqui, o Lucas Soeiro, e publicou no seu perfil no X, o antigo Twitter, que mostrou que o São Paulo vem utilizando menos os seus jogadores, vem dando menos minutos para os seus jogadores de base em comparação com os rivais. Tem até aqui na nossa tela um exemplo. Por exemplo, jogadores, ele pega por ano de nascimento dos jogadores. Então, 2003, que é o que está aí na tela, o Santos deu jogadores de 2003 para cá, na verdade. O Santos deu 30.269 minutos, o Corinthians deu 16.888 minutos, o Palmeiras utilizou seus jogadores da base em 14.904 minutos e o São Paulo 11.300 minutos. E ele divide também pelo nascimento dos jogadores. Tem a matéria completa no Arquibancada Tricolor, que você pode conferir certinho pelo ano de nascimento dos jogadores. Se quiser apresentar o site do AT, Boni, acho que fica um pouco mais também dinâmico, né? Estava colocando aqui, porque aqui, 2003, por exemplo, o Santos deu 12.142 minutos de oportunidades para os seus jogadores nascidos em 2003, o São Paulo é o segundo com 7.842. Em 2004, o São Paulo é só o terceiro, jogadores nascidos em 2004, São Paulo é só o terceiro com 2.462 minutos, o líder é o Santos com 12.153. 2005, olha isso, 22 minutos. 2006, o São Paulo é o terceiro com 963 minutos e 2007, apenas 1 minuto para jogadores nascidos em 2007. O Palmeiras tem 3.129. No total, o São Paulo fica nessa posição que a gente colocou na tela aí e mostra a pouca utilização dos jogadores da base do São Paulo, né, Gabi? Exato, belo levantamento, né? Acho que, assim, de cara tem que ser dito que é um bom levantamento desse torcedor, né? Deve ter dado bastante trabalho também para trazer esses números e mostra de fato que não é uma questão apenas de técnico, né, Vitor Boni? Quando você pega uma geração de jogadores aí e você lista 4 anos, 4 temporadas, você vê que não é uma questão apenas do seu treinador, também tem uma questão de gestão. E eu falo isso por quê, Vitor Boni? Porque o São Paulo contrata hoje jogador para compor elenco. Compor elenco é base. Acho que isso tem que ser muito claro pro torcedor, também para gestão, para o técnico. Compor elenco, entre contratar o William Volante, que veio do Toluca com, enfim, 34 anos, e usar o meia da base, usa o meia da base. Entre contratar Andrés Colorado e usar o Negrutti, usa o Negrutti. Entre contratar Santiago Longo e usar o Negrutti, usa o Negrutti. Então, assim, eu acho que você precisa também ter um ponto, obviamente que assim, muita gente tomou isso como algo quase que partidário contra o Zubeldia, né? Então, o Zubeldia não gosta da base, não vai usar a base, não é ele e tudo mais, mas você vê que com essa métrica, com esses números, você consegue conferir de forma muito clara que não é apenas uma questão de técnica, é uma questão quase que institucional, né? O São Paulo nessa gestão contrata para compor elenco. E isso tira espaço da base. E ponto final. O Santos, que está ali no top 1 praticamente ali de todas as listas, né, aí dessas minutagens, é um time que hoje não contrata para compor elenco. Raramente contrata para compor elenco. Teve erros de gestão. Não é que a gestão do Santos também cara, maravilhosa. Não é também que o Santos ele é só tiro certo. Mas o Santos, de um em um mês, lança um jovem da base para tentar resolver o problema, né? Então o Santos hoje é um time que usa muito mais a base nessa situação. Tem uma entrevista, Bani, eu vou até puxar em qual época que foi isso, acho que foi em 2017, do Michael Bale, que foi auxiliar do Ceni, foi em 17, né? Que ele era o auxiliar 1 do Ceni, né? Então, assim, ele falou, né? Cara, ele conheceu Cotia, né? Então ele, em inglês, trabalhava com o Ceni no São Paulo, foi conhecer Cotia. Ele deu uma entrevista na época falando que, cara, essa estrutura aqui, e eu já estive em Cotia, o Boni também, né? Você sabe como que é ali, parece um mega resort, é sensacional, sim, tem 600 campos,
Cara, fantástico. Ele falou, cara, a gente sabendo utilizar bem isso aqui, a gente sabendo utilizar bem Coutinho, a gente nunca mais vai precisar ir no mercado contratar. Por quê? Porque é sensacional, tem uma estrutura fantástica para desenvolver os jovens e acho que isso é algo que a gente tem que valorizar. Então a base do São Paulo tem que ser resposta quando é compor elenco. De novo, falo do Santiago Longo, falo desses caras, não é nada pessoal com esses caras, eu torço para que eles deem certo, já estão por aí. Mas eu acho um grande absurdo você ir no Belgrano, por exemplo, enfim, trazer um volante para ser a sua quarta, quinta opção, tendo Cotia com 20 nomes que estão loucos para jogar de volante no profissional do São Paulo. Então, acho que quando você olha para essas métricas, passa principalmente por esse trabalho da diretoria de sempre contratar caras para compor elenco, ainda que eles sejam de fora, ainda que eles sejam caras não consolidados, né? E, cara, assim, de novo, não estou falando que Cotia vai formar todas as posições do mundo, que para todas as posições a gente vai ter uma resposta rápida na base, mas ainda assim, quando você não tem, por exemplo, lateral esquerdo pronto na base há 2 temporadas, acho que é um erro de Cotia, acho que é um erro de quem desenvolve a base do São Paulo, que tá um pouco mais aprimorado. A gente vê o próprio Alan Barcelos com esse trabalho de jogadores individual, formando, enfim, grandes talentos, caras prontos para a equipe profissional. Isso faz diferença. Você tem que ter cada vez mais caras como o Alan Barcelos na base para que essa transição fique mais fácil para o time de cima do São Paulo, Boni. E tem um número interessante aqui, eu fui checar o tweet do Lucas Soeiro. Aliás, parabéns pelo trabalho do Lucas Soeiro, dados muito interessantes. Aqui, ó, a lista dos 10 jogadores com mais minutagem. E do São Paulo só aparece o Beraldo. A gente tem o Marcos Leonardo, o Ângelo Kaique, o JP Sherman do Santos, o Hendrick, o Estevão e o Vitor Reis do Palmeiras, o Wesley e o Bidon do Corinthians, e do São Paulo só o Beraldo. Só o Beraldo. Aqui. E todos os outros com vendas, a maioria pelo menos, com vendas interessantes, né? Ganharam minutos e foram vendidos por valores interessantes. O Beraldo também foi vendido por um valor interessante, mas a gente pensa, né? Será que o Beraldo só teve essa minutagem porque rendeu rápido? Porque chegou já sendo dono da posição? E outra, Boni... Não, Boni, mas essa coisa do Beraldo, cara, acho que é importante a gente falar, porque a gestão do São Paulo gosta de vender a história a moda Beraldo, né? Então, porque a gente fez isso, o processo Beraldo que a gente tá fazendo. Cara, o processo Beraldo foi deixar o moleque no profissional por 1 ano e meio, esperando uma chance que ele não ia ganhar e que caiu do céu, porque aí, enfim, machucou o Ferrarese, tinha um outro zagueiro suspenso e tal. Cara, uma série de circunstâncias, caiu no colo do Beraldo no Allianz Parque, ele entrou, foi bem, começou ali enfim, ter minutagem e, cara, não saiu mais. Então esse processo Beraldo, esse plano Beraldo é uma baita de uma cascata, né? Porque você falar que você teve esse plano, de fato, ele tinha uma ambientação com ele no profissional, mas eu tenho para mim que caso não tivesse tido lesão do Ferrarese, suspensões e ausências, ele teria tomado o mesmo caminho do Luizão, para mim. Acho que ele não teria jogado também, né? Então você falar desse plano Beraldo, cara, plano Beraldo, você enfim, contrata zagueiro a cada temporada, você quer pagar 20 e tantos milhões no Juan Tressolde, né? Tendo na base Igão, tendo na base nomes que podem ter uma projeção do profissional. Plano Beraldo é uma baita de uma cascata, Boni. Eu também acho. E para mim é isso, claro, além de todas as circunstâncias que levaram o Beraldo a ganhar uma oportunidade, se ele não tivesse sido dono da posição desde o primeiro minuto que ele jogou, eu não acho que ele estaria nessa lista de jogadores com mais minutagem também. E acho que estaria outro jogador dos rivais. Então, assim, é isso. E essa questão do plano Beraldo, né? É algum caso que, por algum motivo, dá minimamente certo, já vira o case, né? O plano Beraldo, o case Sabino. É impressionante, né? É impressionante. Mas tá aí, o nosso parabéns de novo O case Sabino é muito bom. O case Sabino é espetacular. O trabalho do Lucas Soeiro, espetacular, bom demais esse levantamento, e que mostra algo que a gente já vinha analisando aqui, né? O pouco uso da base do São Paulo e agora escancara o mau uso. De novo, vou colocar aqui na tela, ó, o São Paulo em último lugar. O São Paulo que tem Cotia em último lugar em relação ao uso de jogadores da base com o nascimento de 2003 para cá. E aí, Boni, acho que passa por uma questão institucional, passa pela diretoria, mas obviamente também tem uma pequena parcela dos técnicos que passam, né? Que eu acho que você pode
ter como norma internamente mais coragem com a base. Por exemplo, Rian Francisco, a gente já falou dele durante a última semana, a gente já falou desse moleque que é um fenômeno, é algo assim único no futebol brasileiro. Cara, no Santos, hoje ele já entraria enfim, titular, por exemplo, né? Hoje ele já estaria entre os 11 iniciais. No São Paulo, não. Ele joga 5 minutos, aí ele vai bem, ele joga 4. Então, assim, tem também uma progressão da base do São Paulo, que aí eu culpo, acho que os dois lados, né? A questão da gestão, que deve dar uma orientação nesse sentido, mas aí passa pelo técnico também. Para mim, o Rian precisa ter mais minutagem. Ele não pode jogar, por exemplo, 5 minutos contra o Santos, entrar na área, dar um cabeceio, quase fazer um gol e, enfim, acharem normal. Ele tá jogando 5 minutos, já com 3-1, já com o time desmantelado, numa hora do jogo que tá Oscar de volante e Sabino de centroavante. Você não pode colocar ele para jogar 5 minutos nessa circunstância. Então, eu acho particularmente que também falta uma coragem para você lançar um pouco mais esse garoto antes, entre aspas, né? Deixa o Rian jogar, deixa o moleque ter minutagem. Ele tá com confiança, ele tem posicionamento, ele tá com, enfim, moral com a torcida, ele tá com moral no grupo. Então, assim, acho que não faz sentido você barrar uma ascensão de uma estrela, por exemplo. Quando você pega o Neymar no Santos, era isso também. Não tô falando que ele é igual ao Neymar, mas tô falando que, assim, cara, ele fez um jogo bom, ele não saiu mais do time. Todo jogo pintava o Neymar, e aí, enfim, ele virou também entre os 11 iniciais, né? Então ele virou titular do Santos em um curto período. Eu acho justamente que o Rian precisa ter mais minutagem, precisa ter tempo de jogo. E se fosse o técnico do São Paulo, é fácil falar daqui também, né? Mas eu acho que ele é um nome que eu, hoje contra o Mirassol, diante do meu torcedor, né? Num jogo que eu posso variar um pouco mais o time, eu colocaria o Rian como titular, Bani. Colocaria também. E, claro, o Hugo acabou sofrendo uma lesão, mas também já deveria, se não tivesse sofrido essa lesão, deveria ganhar minutos também. A gente vê, no Corinthians, por exemplo, o Corinthians contratou uma porrada de volante experiente, Alex Santana, José Martínez, Carrilho, o Ramon Dias tentou tirar o Breno Bidon do time no momento que ele chegou, e o Bidon conquistou a posição. Tentaram frear o desenvolvimento do moleque aos 19 anos, ele conquistou a posição. Então é isso, cara. Você tem coragem de colocar o cara que joga mais do que os outros. Pode não ter mais experiência, pode não ter mais maturidade, mas joga mais do que os outros. Porque você tem joias ali no clube que, se você der oportunidade, se você tiver coragem, como você disse, acho que essa é a palavra, vão trazer muitos frutos. Falta o São Paulo ter a coragem de dar oportunidade para esses moleques. Enfim, tá aí o levantamento. Mais uma vez, parabéns para o Lucas Soeiro. E escancara essa realidade do São Paulo, essa triste realidade com relação à utilização da base por parte do São Paulo. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.